Senhoras e senhores, moradores de Dona Vitória, amigos da imprensa, senhores vereadores, membros da mesa diretora, senhor presidente, boa noite a todos. Semana passada, eu estava vendo alguns depoimentos da famosa Operação Lava Jato e me chamou muita atenção o depoimento do Paulo Roberto Costa, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Durante longas e longas horas, ele fez muitos comentários e alguns que atingiu frontalmente o Poder Legislativo, tanto o Poder Legislativo federal, estadual e o municipal. Dizia ele que nós temos nossas parcelas de culpa em tudo o que está acontecendo por até hoje, não existir nenhuma proibição legal nas doações por empresas para campanhas políticas. E por que falo isso? Porque todos sabem que ano passado, no período legislativo passado, em 2014, já no início do ano, eu apresentei nesta Casa de Leis um projeto de lei proibindo empresas que efetuarem doação para campanhas políticas de participarem de licitação junto ao município. Tal projeto foi considerado inconstitucional pela Advocacia da Câmara. E a Comissão de Constituição e Justiça, de qual eu era presidente, também entendeu assim e o projeto foi arquivado. Contudo, após a apresentação e arquivamento desse projeto, outras câmaras desse país, algumas de grande porte, como de Porto Alegre, no final do ano passado, aprovaram o projeto com a mesma redação. Agora está pipocando no Brasil inteiro essa fórmula de projetos. Isto foi apresentado antes de explodir todo esse escândalo nacional da Petrobras. E eu, na época, vou pedir a liberdade para vocês de ler, que não é meu costume, mas eu vou ler a justificativa do projeto para vocês terem uma noção do que foi escrito nessa justificativa e ver o que aconteceu depois no nosso país. Nos 3 níveis de governo, a gente está passando por uma fase de corrupção muito grande. A justificativa foi a seguinte: um grande desafio do Estado moderno é o cumprimento dos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, o princípio da moralidade e também o princípio da impessoalidade. Infelizmente, são rotineiras as notícias de casos de corrupção de agentes públicos, mesmo com submissão às formalidades dos certames licitatórios. Mesmo a estrita observância aos procedimentos formais previstos na Lei de Licitações não mais garante o combate à corrupção, seja mediante a combinação de preços ou outras inovações. O resultado é um dano ao erário público. A prestação de serviços a partidos ou candidatos em período eleitoral, com o objetivo específico da posterior recuperação desse dito investimento, é uma forma de supremacia do interesse privado sobre o público, e tal situação deve ser combatida. Em teoria, os princípios da impessoalidade, moralidade e supremacia do interesse público deveriam garantir a não ocorrência de práticas ilícitas no setor público, mas a realidade tem nos mostrado o contrário, e apenas reforça a necessidade de avançar na criação de mecanismos que protejam com maior efetividade o erário. Sabemos que nem todas as doações e prestações de serviços a candidatos e partidos políticos têm esse objetivo escuso. Não obstante, é urgente que tomamos medidas protetivas contra pessoas mal intencionadas que tenham intenção de viver à custa do dinheiro público. Então, esse projeto eu apresentei ano passado, antes de tudo isso que veio à tona. E, quanto a ser constitucional ou não, embaso na Constituição Federal, no artigo 22, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil,
comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo e outros. Aqui fala eleitoral, mas a minha lei não é sobre direito eleitoral. Não é sobre direito eleitoral. Eu não estou mudando nada na lei eleitoral, nem poderia, porque vem de lei federal. Eu estou apenas tentando, através da legislação, proibir de empresas locais que façam doações e depois participem de licitações. Podem participar de licitações? Continuam podendo participar de licitações, só não podem fazer doações. Podem fazer doações? Podem fazer doações, só não podem participar de licitações. E o mesmo artigo, o 22, lá no inciso 27, fala: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação, e não que nós não vamos poder complementar esta lei. Não que nós não vamos poder complementar esta lei. Então, eu não quis, nem seria da minha alçada, fazer alguma lei, algum projeto de lei que viesse a falar sobre direito eleitoral. E sim, vim falar sobre a proibição de empresas que fazem doações para candidatos derrotados, para candidatos vitoriosos, e depois venham participar de licitações. O vereador, o presidente da Câmara de Vereadores do município paranaense, acabou de apresentar um projeto de lei com a mesma redação. E diz ele, o vereador João Marcos Gomes, Marechal Cândido Rondon, e diz ele que as pesquisas dizem que cada R$1 que uma empresa investe em campanha, não todas as empresas, mas aquelas que intencionam ter um lucro, cada R$1 investido, eles têm um retorno de R$8 nos cofres públicos. Então, até hoje, eu não entendo como que pode uma empresa fazer doação para uma campanha política, uma campanha eleitoral, sem ter a finalidade lucrativa. Porque a natureza de uma empresa é essa, ter finalidade lucrativa. Por que que ela deixa de doar para uma PAI? Por que que ela deixa de doar para uma PADAF e vai doar para campanhas políticas? Se ela pode abater o imposto de renda lá e aqui ela não tem esse mesmo tratamento fiscal diferenciado. Então eu volto a apresentar nessa semana, ou na próxima semana, o projeto de lei, com algumas alterações, que eu não vou agora citar nome meus pares, mas alguns conversaram comigo e solicitaram algumas alterações na redação da lei. Vou fazer essas alterações, vou manter o princípio da lei, mas com algumas alterações, e vou apresentá-la novamente nessa Casa de Leis. A de Porto Alegre, recente, ainda não foi aprovada, porque no regimento interno deles e na lei orgânica existe um dispositivo que dá a opção de qualquer vereador que votou contra o projeto pedir novamente a sua apreciação quando a votação não atinge mais de 3 votos de diferença. Ou seja, lá, no exemplo prático, teve 13 votos favoráveis à lei e 10 contrários. Então, a diferença não deu mais de 3 votos. Então, qualquer um desses 10 vereadores que saíram vencidos podem pedir a repreciação do projeto. É um dispositivo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Lá são 36 vereadores, teve 23 votos só. O presidente não vota, então, outros 12 vereadores não manifestaram sua opinião. Mas, a lei lá, se não for utilizado esse dispositivo de voltar a plenário, a lei vai para o prefeito para ver se ele sanciona ou não sanciona a lei. Outro argumento que eu escutei aqui é que, se for aprovada essa lei, nós teremos um problema maior de Caixa 2. Eu não entendo assim. Inclusive, a OAB Nacional elogiou o projeto de Porto Alegre, dizendo que isso veio ao encontro de um pedido já formulado pela OAB no STF. E nesse pedido, a OAB Nacional descreve o seguinte sobre o Caixa 2.
Não se ignora que parte do problema concernente à excessiva infiltração do poder econômico nas eleições ocorre fora do âmbito das doações contabilizadas de campanha, através do uso chamado Caixa 2 das pessoas jurídicas. Contudo, a existência de um grave problema no campo da eficácia social das normas jurídicas, que limitam as doações eleitorais, não pode impedir o controle e o aperfeiçoamento do arcabouço normativo vigente, em direção a um sistema de financiamento de campanhas mais igualitário, democrático e republicano. O que quer dizer isso? Em explicação mais prática, nós não podemos ser contra radares, não podemos ser contra fiscalização de velocidade de automóveis em certo local, dizendo, não, vamos tirar o radar daqui, senão o camarada vai correr lá para frente. É a mesma coisa, nós temos que ter uma normatização do que nós queremos. E se nós tiver isso, fica muito mais fácil você fiscalizar uma eleição. Se tem excesso de dinheiro, da onde esse excesso? Fica muito mais fácil para o promotor eleitoral, muito mais fácil para o cartório eleitoral fiscalizar. Se você teve 10 mil de doações e usou 10 mil reais teu, como que você gastou 300, 400 mil reais numa campanha? Hoje a gente não sabe, durante o processo eleitoral, quanto ele recebe de doação de empresa, porque isso é válido. É só depois, na prestação de contas, quando a eleição já passou, que eles vão verificar essas situações. A outra questão, eu aqui não vou falar em governante, mas a gente sempre escuta falar que não existe um objeto jurídico, um fato jurídico para um processo de impeachment. Mas se existisse uma lei dizendo isso aqui, que fica proibido a contratação de empresas que doaram para campanhas eleitorais, e mais tarde se descobre um Caixa 2, existe um fato jurídico, porque tem a lei determinando que não pode, que é um crime de responsabilidade. E mais tarde pode-se sim descobrir o Caixa 2. Nós estamos no segundo processo de vulto no STF que tem o Caixa 2, foi o mensalão, que foi defendido como despesa não contabilizada, e agora, ou receitas não contabilizadas também, e agora esse outro Lava Jato. Mas se tivesse uma lei proibindo que empresas que doassem para campanhas eleitorais, se tinha essa lei, não podia contratar poder público e descobrisse o Caixa 2 depois, nós teríamos sim fato jurídico para até um impeachment. Mas hoje nós não temos essa normatização, não temos essa lei que falam sobre isso. Então, a lei é moral, no meu entendimento, ela é legal, e vou apresentar novamente para começar a discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e espero mesmo que todos tenhamos o discernimento. É lógico, existem opiniões, mas que a lei venha a plenário e cada um ressalta sua opinião, coloque sua opinião, fale se é justa, injusta, mas vamos tentar fazer algo que seja prático contra a corrupção. E nessas pequenas mudanças, as pequenas alterações, todos veem a nossa boa vontade e lembramos que as coligações, as eleições, e principalmente as coligações, geralmente duram 4 anos. E o que foi Caixa 2 ontem, pode não ser amanhã. Porque agora o Instituto de Eleição Premiada está aí com tudo, e todo mundo tem que ter cuidado com essas situações. Por isso, eu acho importantíssimo a aprovação de uma lei nesse sentido. Eu vou esperar essa semana, esses 10 dias, para pegar algumas opiniões com vossas senhorias também, que todas, desde que não acabem com o preceito fundamental da lei, serão bem-vindas. Muito obrigado pela paciência e uma boa noite a todos.